Abre em Hebreus, capítulo 12, capítulo 12, lê os versículos aqui. O capítulo 12 de Hebreus, ele é um fechamento dos heróis da fé. Não sei se vocês estão ligados nisso, né? Ele, depois de apresentar os heróis da fé no capítulo 11, ele faz aquela conclusão: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e está se referindo aos heróis da fé, aqueles do capítulo 11, essas são a nuvem de testemunhas, né? Mas ele começa a falar da nossa luta contra o pecado, né? Ele fala da importância de a gente olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Eu gosto muito mesmo de enfatizar esse finalzinho aqui do versículo 3, né? O versículo 3 todo. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu gosto de enfatizar, por quê? Porque eu sei que nessa carreira cristã, nessa jornada, nós podemos nos cansar e nos desanimar, né? E o segredo para não cansar e não desanimar é pensar constantemente em Jesus, né? Lembrar de tudo que ele sofreu, de tudo que ele padeceu, para você ganhar aquele ânimo de volta, né? Tudo. A palavra diz, em Hebreus 4, vai dizer que Jesus, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, o próprio Cristo, ele aprendeu com o sofrimento, né, aquilo que, de verdade, ele não conhecia. Sendo Deus, nunca precisou obedecer a ninguém, né? Nunca obedeceu nada e ninguém, mas se fez homem, aí aprendeu por meio do sofrimento. Mas ele vai dizer assim, no versículo 10, eu quero chamar a atenção do versículo 10, que ele está falando da disciplina, né, da luta que a gente tem contra o pecado, mas ele fala que os nossos pais, aí, você que teve pai, mãe, que te corrigiu, ele disse que nossos pais, eles nos corrigiram e nós, por conta disso, respeitávamos aos nossos pais. O versículo 9 vai dizer isso. E no versículo 10, é o que eu quero chamar a tua atenção, ele vai dizer que os nossos pais, eles nos corrigiam, estou usando aquela versão NAA, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Gente, isso aqui é chave. Você só compreende o propósito da disciplina se você olhar para o versículo 10 de Hebreus. Porque Deus, quando nos pega, nos corrige por amor, é sempre por amor, o propósito dele é nos tornar participantes da sua santidade. Então, eu sei que tem um monte de crente, um monte de gospel hoje que acredita que pode viver uma vida com Deus sem santidade, né? Os mais novos, principalmente, porque é tanta informação, é tanta mensagem no YouTube, né, que deixa o cara pensando que ele pode levar a vida de qualquer jeito, mas não vai levar a vida de qualquer jeito, amado. Se você nasceu de novo, como diz lá o Shot Santos, se você nasceu de novo, se você nasceu de novo, filho, pode ter certeza, teu pai vai te pegar em algum momento. Ele vai te corrigir. Eu falei isso naquela ocasião, lembra? Eu falei, não fica pensando que você vai ficar aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não vai. Porque o nosso Pai nos ama. E Ele nos corrige, nos disciplina, e Ele não vai nos deixar fora de um trato abençoado. Ele vai corrigir a gente. Quantos aqui já foram corrigidos pelo Senhor? Não precisa levantar a mão, não. Fala assim, quantos foram corrigidos mais de uma vez, né? Perdeu as contas, né? Não, porque tem aquelas ações de Deus que é por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo. Tem disciplina de Deus que é também fora da igreja, usando circunstâncias externas. Mas tem aquela disciplina também que é Deus direto com a gente, né? Aí,
Não é nem de pensar que dói. Mas, o que eu fiquei devendo a vocês naquela ocasião? Passei rapidamente. É que tem pecado que está claro para nós. Interessante que Cláudio hoje fez um apelo aqui e veio uma galera aqui à frente. Gente que está se sentindo culpada e tal. Muito provavelmente por quê? Porque tinha claro que pecou contra o Senhor. E estava carregando culpa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E quando você vive uma vida em pecado e não tem aquela plena consciência, já até aceita aquele estilo de vida, já até aceita aquilo como uma coisa natural. E Deus entra para te corrigir e você acha que não sabe o que está apanhando. Deus sabe o que está batendo, mas você não sabe o que está apanhando. Isso é possível? O que você acha? É ou não? E tem pecado na nossa vida que, de verdade, a gente não leva a sério. Não pesa. Foi isso que eu falei naquele dia. E eu citei um pecado que a maioria de nós não pesa. Uma coisa, é uma palavra pequenininha, com 3 letras. Vê se você sabe, Robson. Ira. A ira. A ira é um pecado que a maioria de nós trata com muita naturalidade. Diz que faz parte da gente. Ficar irado. Tem gente até que gosta, né? Irado. Acha que a ira é bonita, acha que a ira... E eu falei rapidamente. Eu estava conversando com uma discípula de Jesus há um tempo. Março, por aí. E eu estava conversando com essa irmã sobre os danos da ira. Os danos da ira. E também falei para ela, falei, olha, querida, a ira não vai ficar sem o trato de Deus. Ele vai tratar a tua ira. Em algum momento, o Senhor vai entrar e vai tratar. Deus não deixa a ira barata. Mencionei, lembrei para ela a história de um homem de Deus. Um homem de Deus que a maioria de nós, inclusive, nem compreende como é que aquilo aconteceu. Como é que foi possível? Moisés, que foi chamado o homem mais manso, acho que o Leí citou isso domingo passado, o mais manso sobre a terra, em algum momento, por causa de um negocinho à toa, meu Deus, eu penso que os irados, principalmente quando via Moisés, meu Deus, eu não te entendo, o que ele fez demais? Só porque ele bateu na rocha, qual o problema? Ele não entrou na terra prometida. Ele viu, mas não entrou. Moisés não entrou. Isso deveria trazer um peso, uma reflexão para nós. E eu digo, irmãos, eu não compreendo profundamente, mas eu sei que ficou uma lição muito grande para produzir temor, que é outra palavra difícil para o crente. A maioria de nós não gosta nem de ouvir a palavra temor. Eu já ouvi um pastor dizer para mim assim, não gosto. Meu negócio é o seguinte, meu negócio o meu relacionamento com Deus tem que ser na base do amor, não do temor, do amor. Um pastor, um conhecidão, inclusive, famoso, desses famosos. Ele estava tomando café, eu falei, amado, deixa eu te dizer uma coisa para você. Por que você crê nisso? Primeiro, porque a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Aí eu falei, você já leu o contexto de que João está falando? Meu pai me maltratou muito, coisa e tal. Eu falei, amado, se o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, por que você acha que em algum momento o homem pode viver na base do amor, sem temor? O temor que Deus quer que a gente não tenha é o temor humano. O temor humano é um medo que queima dentro da gente por circunstâncias externas. O temor humano é algo que acontece comigo e contigo quando a gente se vê ameaçado por algo.
uma tempestade, uma praga, sei lá, a guerra, aquilo que está fora da gente, uma cobra, um escorpião lá do sertão, lá, você fica com medo, porque é algo que está fora, isso é o temor humano, está fora de você. Jesus, Lucas 12, lembra? Não tenha medo desses que podem matar o teu corpo, e depois não tem mais poder para nada. Mata teu corpo, mas depois não tem. Eu vou dizer a quem vocês devem temer, meus amigos. Temam aquele que tem poder de matar o corpo e depois pegar a tua alma e lançar no inferno. Então, o negócio é sério. Jesus está falando para temer a Deus. Jesus está falando para não temer o homem. Lucas 12 vai dizer que o temor do homem é o que faz a gente ficar hipócrita. A nossa máscara de hipocrisia, ela se dá porque nós tememos mais os homens do que a Deus. E quando nós tememos os homens, a gente fica cheio de medo de falar a verdade, confessar nossos pecados. Eu fiquei pensando assim, quantos, depois que Cláudio diz, você que está aí com culpa, coisa e tal, quantos viram à frente? Qual é a primeira luta que rola? Quando alguém te convida para receber a oração porque você pecou. A primeira luta é a autoimagem mesmo, é o temor dos homens. O que vão pensar de mim? Essa é a primeira guerra. E o temor de Deus, o temor dos homens. O temor de Deus, disse o sábio, venham meus filhos, eu vou te ensinar o temor do Senhor. Primeiro que o temor de Deus, a Deus é um temor do Senhor, ele é um temor que você ensina. Então não é algo externo que te aterroriza. Deus não te aterroriza. Deus não te aterroriza. Deus não fica te enchendo de pavor. Deus não é esse Deus. O temor do Senhor é um temor que você aprende. Ele é reverente. Ele é a soma do conhecimento. E ele é fundamental. Aí você fala, por que ele é fundamental? Porque ele te freia. Capítulo 1, versículo 1 de Jó. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Lembra? Ele era íntegro de coração, temente a Deus, se desviava do mal. É isso que faz o temor. O temor te faz desviar do mal. O amor te faz querer servir a Deus, agradar a Deus, fazer tudo para Deus. O amor te move assim, mas o temor freia o teu pé, né? Temia a Deus, se desviava do mal. Onde você vê temor de Deus sério, você vê alguém se desviando do mal. E toda vez que você vê o cara fazendo a jaca de pantufa, pisando na jaca, não, metendo o pé na jaca e surfando, você vai dizer assim, esse camarada, essa mulher, não tem um pingo de temor do Senhor. Não tem um pingo. Porque se tivesse, não estaria vivendo como está vivendo. O temor é isso, o temor é um freio, e você aprende ele, você aprende. Por isso que Deus disciplina, para que nós nos tornemos participantes da sua santidade. O temor do Senhor é ensinado, o temor do homem não. O temor do homem, o temor humano, ele é essa coisa que nos aterroriza, que nos aprisiona, que nos joga na escuridão, no labirinto sem saída. Esse é o temor humano, o temor que a gente quer tomar controle na mão. O temor do Senhor gera descanso. Incrível, gera paz. Você teme a Deus e você não quer desagradá-lo. Não é só agradá-lo, você não quer desagradá-lo. Você não quer só fazer as coisas que Deus ama, você também não quer fazer as coisas que Deus odeia. Então você não é, eu quero fazer o que Deus mandou eu fazer. Sim, mas você também não quer fazer aquilo que Ele falou para não fazer. Então, amor e temor conjuga, sim, amém? O perfeito amor que lança fora todo medo, o contexto é o dia do juízo. Depois você pode ler lá. O contexto é o juízo. E no dia do juízo, aquele que é exercitado no amor não vai temer aquele dia. Pode crer nisso que eu estou te falando. O dia do juízo é o dia que todo mundo teme.
Mas uma pessoa madura, exercitada na fé, no amor, ele não vai temer nesse dia. Vai ficar tranquilão, que ele conhece a palavra, descansa. Mas eu queria que você enxergasse a ira. Falar para a irmã, ira é uma coisa séria. Palavras, quantas palavras a gente fala quando a gente está irado? Palavras insensatas, palavra de maldição. Quando a gente ira, a gente perde completamente a linha, né? A ira é uma obra da carne, diz a palavra. Mas eu relacionei aqui, vou bater 10 pontos sobre a ira aqui. Pode ser? Rapidinho, que é a minha dívida, eu já pago minha dívida com vocês e não fico devendo vocês nada, além do amor. E depois o Rafael pode vir aqui para ser apresentado, porque já trocou de fralda. Só não pode, no finalzinho, querer trocar de fralda de novo, né? Bem, primeira coisa importante, inquestionável sobre a ira. Ela contraria profundamente o caráter de Jesus Cristo. Como os crentes gostam de pegar a Bíblia para se basear e até fundamentar seus pecados, falei aqui naquele dia também do pastor que arrumou a namorada, e depois eu falei, mas parece que você não está triste. Ele, mas onde é que eu pequei? A mulher era solteira, eu teria pecado se fosse uma mulher casada. Eu falei, e tua esposa gostou disso? Não, claro que não, pô, mas aí... Salomão teve 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. Sabe que eu não posso ter 2? Eu falei, não. Não, Salomão estava vivendo outra dispensação, mano. Mas o cara pega na Bíblia, essas coisas todas estão na Bíblia. Ele pega e acha que tudo ali é mandamento de Jesus. Toda a Bíblia é divinamente inspirada. Falamos com os líderes no último sábado. É fundamental você amar as Escrituras, conhecer as Escrituras, mas nem toda a Bíblia Deus está falando e te instruindo diretamente de como você deve viver. A Bíblia tem histórias de guerras, a Bíblia tem suicídio, a Bíblia tem... Vai somando as histórias, tem até o diabo falando na Bíblia. Então, mas o que é você entender que toda a Escritura é divinamente inspirada? É você saber que até quando o diabo fala, você aprende, entendeu? Porque se Deus inspirou, se está ali, você extrai algum ensinamento, alguma sabedoria, você extrai. Mas você não pode dizer que a Bíblia toda Deus está dizendo como você vive, porque não é. Ali tem palavras pontuais, pessoais, para um momento, para uma história, para um povo. A Bíblia tem tudo, tem guerras, né? Tem guerras, tem lutas, tem adultério. Cláudio citou aqui a história de Davi. É uma história, amados. É uma história. E tem gente que quando briga, irado, diz assim, mas Paulo brigou com Barnabé também. Falei, caramba, meu irmão. Você está pegando a história, um incidente de Paulo e Barnabé brigando para justificar a tua ira. É isso que você faz? E tem gente que diz, não, mas Jesus já pegou a zorraga, entrou no templo e uau! Você está justificando a tua ira, porque Jesus um dia expulsou os cambistas do templo. E assim a gente faz, a gente pega a ira, o cara tenta dar aquele golpe de Kung Fu nele também, mas vamos lá. A primeira coisa fundamental, porque você vê que o padrão, a vida de Jesus, o caráter de Jesus, ele falou isso. Vocês aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 1. A ira, ela contraria profundamente o caráter de Jesus. Quantos aqui são discípulos de Jesus? O que um discípulo quer? Se parecer com o seu mestre, pô. Discipulado é para isso, discipulado é para cooperar com a tua vida, para você ficar mais parecido com Jesus. Quando a gente discipula alguém, e alguém tem uma atitude inconveniente, a gente normalmente costuma dizer, amado, isso não se parece com Jesus. Essa tua atitude não se parece com Jesus. Porque um discípulo de Jesus, ele quer imitar Jesus. Ele quer imitar. E Deus, quando nos corrige, é para nos fazer um participante dessa santidade, para sermos mais semelhantes a Jesus. Você diz amém ou não? Número 1, então, contraria profundamente o caráter de Cristo. Primeiro, porque Cristo é manso e humilde de coração, porque o fruto do Espírito Santo em nós, Gálatas 5, 22 ao 23, lembra lá?
é mansidão, é. Então você está ali, é fruto do Espírito, e a ira é o contrário. A ira é obra da carne. Então a ira não tem nada a ver com a gente. Como dizia aquela brincadeira antiga que o pessoal fazia, não te pertence mais. Outra coisa que a ira faz na vida de qualquer crente, e é uma advertência de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 26 e 27, porque ele admite a ira. Ele vai dizer, fiquem irados e não pequem. Ué, como é que o cara pode ficar irado e não pecar? Guarda esse bocão aí. É só tu ver todo o dano que a ira pode produzir e evitar todo aquele dano. Se você evitar todo aquele dano, você não ficou irado, mas não pecou. Deu aquela... Mas não ficou verde. Não rasgou tudo, não quebrou, não. Deu só aquela... A faísca veio, mas o fogo não pegou. Veio faísca, o negócio ficou feio, mas você se controlou, não falou bobagem, não amaldiçoou ninguém. Amém? Não arrumou confusão, não brigou, não perdeu a linha. E mais ainda, não deixou o sol se pôr. Ele vai dizer, fique irados, não peque, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, não deixe o negócio ficar mais quente, não deixe que o sol pegue fogo e não leve a coisa até amanhã. Não se prolongue, não seja longo na tua ira. Procura acabar logo com ela. Se ela começar, tu já... Sossega! Aquieta-te, alma. Nem deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. A ira, irmão, que você não contém ela, que você não resolve ela, abre brechas espirituais e ela gera fortalezas para o teu adversário. Você quer ficar abrindo porta para o diabo direto? Alimenta a tua ira. Quer criar um demônio em casa? Alimenta a tua ira. Três. A tua ira, a minha ira, a nossa ira, ela vai produzir injustiças. Lembra que a gente aprende desde de novinho na fé que o discípulo ele deixa o mal, faz o bem, suporta o mal, ou seja, deixa a injustiça, pratica a justiça. Cabelo, e que eu se mate uma barba preta, nem tinha barba naquela época. Vamos te ver esse mano. O cabelo da Mala também era pretinho, agora está branco. Mas assim, é muito tempo que a gente fala sobre isso. Deixa o mal, faz o bem. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que a ira humana, né, Tiago 1,20, a ira humana ela não produz a justiça de Deus. E se ela não produz a justiça de Deus, o que ela produz? A justiça humana, que é trapo da imundícia. A ira humana, normalmente ela se acende porque você acha que é algo... Mas isso não é justo! Aí pega a tua justiça humana e quer fazer algo justo e faz injustiça. Pratica a injustiça. Aquilo que o Senhor te falou para abandonar. Mesmo que seja cheio de boas intenções, né, na tua cabeça. Eu já falei isso também, repito sempre, eu digo, irmãos, seguir Jesus não é renunciar à sua vontade. Seguir Jesus é renunciar aos seus direitos. E justiça própria está muito ligada ao seu direito. Você acha que tem direito, e aí começa a brigar por aquilo que você acha que tem direito. Mas seguir Jesus é renuncia aos direitos. Renuncia à tua vontade, renuncia. Isso é um discípulo de Jesus. Claro, estou falando para os discípulos de Jesus. Você diz amém ou não? Outra coisa, ela contamina relacionamentos. A ira humana gera mágoa, gera ressentimento, gera palavras duras, divisões. Ela é cruel, né? A ira produz, eu costumo dizer assim, a ira produz ira. A ira produz ira. É Provérbios 15:1, é muito conhecido, né?
A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita o quê? Então, ira gera ira. É por isso que, de vez em quando, alguém se mata no trânsito. Chega uma pessoa irada lá, encontra outro irado também, acabou. Um fala, outro quer ser maior, quer ser mais forte. Acabou. Deu zica. Né? E nem sempre o mais forte ganha na briga. Tu sabe disso, né? Nem sempre o mais forte sai ali, fica vivo. Outra coisa que a ira faz, ela cega o teu discernimento. Ela cega. A ira ela faz com que a pessoa ela perca toda a sobriedade dela espiritual e ela acaba tomando decisões erradas, precipitadas naquele momento ali. Talvez algumas pessoas cheguem a declarar divórcio, um monte de coisa, quebrar ali as alianças já na ira, né? Provérbios 15:1, a versão NAA, Provérbios 14:29, a 15:1 é aquele texto que eu citei antes. A 14:29 vai dizer que, acho que só essa versão NAA ajuda melhor. Uma vai falar longânimo, se eu não me engano, mas a NAA vai dizer quem tarda em irar-se. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, ao discernimento. Mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Dá até frase de música isso, né? Faz um elogio à loucura. Você não tem discernimento quando está irado. Tomar decisões irado é a coisa mais tola que existe. Mais tola. A sexta verdade sobre a ira, ela quebra a tua comunhão com Deus. Como é que eu sei disso? Não, mas não briguei com Deus, eu briguei com meu irmão. Pô, você brigou com teu irmão e você acha que não quebrou a tua comunhão com Deus? Tem aquele cara que briga com a mulher em casa, depois vai adorar o Senhor e fica, Senhor, por que tu não está vendo? Um coração cheio de rancor, mano, raiva. Ele nem consegue orar com sinceridade, viver em paz com Deus, não tem como. Jesus ensinou, e vocês lembram lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, que se você for colocar a tua oferta no altar, lembrou que o teu irmão tem algo contra você, olha só, a oferta fala da tua comunhão com Deus. Falou aqui ainda há pouco, Leí, quem quer entregar suas primícias, fala da tua comunhão com Deus. Mas aí, Deus está dizendo que a tua comunhão com Ele não precede a tua comunhão com o teu irmão. O teu culto a Deus vem depois do teu relacionamento restaurado. É isso que Ele vai dizer. Ele vai dizer, primeiro você vai lá, reconcilia com o teu irmão. Por quê? Porque na tua ira lá, ou na ira dele, ou nos dois irados, a coisa quebrou. A coisa quebrou e agora fica uma ofensa, uma coisa não resolvida. Então, reconcilia-te primeiro. Reconcilia-te primeiro para o culto seguir, para a adoração seguir, para a comunhão com Deus, para a tua comunhão com Deus seguir. Então, ela quebra a comunhão com Deus. Você pode dizer amém. Pegando carona no que Cláudio falou mais cedo, a ira também gera culpa e remorso. Gera. Por quê? Porque ela leva você a atitudes que depois, meu Deus, o que eu fiz, cara? O que eu falei? E diz que a palavra é como uma flecha. Você, quando solta, não tem como agarrá-la mais. Já saiu da boca. O dano já foi feito. Você já falou bobagem que depois rapidamente viu que falou uma bobagem, assim, na ira, assim, e agora? Como pegar essa palavra de volta? Não tem como pegar. Tu só vê outra pessoa sangrando, assim. É um impacto no peito, assim. Mas já saiu. Aí você diz, não, mas não foi com intenção. Aí o outro vai dizer, não, a boca fala do que o coração está cheio. Aí começa. Ah, meu Deus. E às vezes, mesmo quando o outro irmão diz, está perdoado, você não consegue se perdoar. É assim ou não é assim? Bem, a oitava verdade sobre a ira.
ela destrói o teu testemunho cristão. Ela destrói. Você constrói um testemunho no teu trabalho, na tua escola, tua casa lá, com um monte de incrédulo, mas quando você explode em raiva, você fica irado, compromete a imagem de Jesus que está em você. Quantos podem dizer amém? Você crê que a ira escandaliza as pessoas? Sim ou não? Pô, mas o irmãozinho estava pregando para mim agora, como é que ele estava? Pô, mas a querida estava aqui dando testemunho de Jesus, falando como Jesus mudou a vida dela. Destrói tudo, a ira escandaliza as pessoas. A ira impede, interrompe as suas orações. Onde é que está isso, Franco? Isso é um dos textos mais... Quase que a gente não passa nele, mas é tão importante voltar nele, Marcos 11, 25, lembra? Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Porque, em geral, quando você fica irado e arruma uma confusão, uma briga, tu acaba levando rancor. E aí você já não perdoa, mas quer orar. Quer orar. E Jesus falou que quando você for orar, vai falar com o Pai, está com problema com alguém, então trate de resolver primeiro o problema. Perdoa. Você pode dizer amém ou não? Se você está com o coração irado, você pode bloquear a eficácia dessa oração. Você pode estar achando que está orando, não está ouvindo, não sei por que Deus está me ouvindo. Na tua ira. E, por fim, acho que o mais grave de tudo é que ela pode se tornar um hábito destrutivo na tua vida. Por não enxergar que ela é tão danosa, por não ver que essa coisa é uma desgraça na tua vida que Deus quer arrancar, que Deus quer purificar, que Deus quer corrigir. Por você não ver isso, você pode achar que isso agora... Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, você acha que é uma coisa da tua vida. Aí, eu já ouvi gente dizer assim, não, mas minha avó era assim, meu avô era assim. E começa a justificar como se fosse uma coisa genética. Amado, você é nova criatura em Cristo Jesus. Quantos aqui nasceram de novo? Você nasceu de novo, então, pô. Não leva isso para a tua vida, não. Colossenses 3:8. Agora, porém, eu li Colossenses na reunião dos líderes também, fiz uma lista grande, né? Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. 2 pontos. O primeiro da lista qual é? Ira. Ira, indignação, maldade, blasfêmia. Parece que ela vai puxando tudo. Parece que ela é a irmã mais velha. Abandone, né? Qual é o contexto de Colossenses 3:8? Quem se lembra lá? Qual é o contexto, amado? Oi? Nós fomos ressuscitados com Cristo. Ele começa dizendo que nós somos uma nova pessoa. As coisas do alto, o subtítulo que colocaram aqui na minha Bíblia. Portanto, se vocês, versículo 1, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês o quê? Vocês o quê? Morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena:
Aí ele vai vir com a lista: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. 2 pontos. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena do falar. Está em moda agora que a gente fala palavrão, né, cara? Crente fala palavrão. Acho que é lindo. Você nem tem ideia do que a Bíblia fala sobre isso. Mas a ira faz você xingar. A ira, tu vê que ela sai puxando agora tudo. A ira faz você falar besteira, né? Vai embora. Cadê? Onde é que está lá? No 10. E se revistam. Não, ele vai dizer no 9. Não mintam mais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Falamos isso na reunião de líderes. Esse era o conselho, era a palavra que eu queria deixar com vocês, que para mim eu fiquei devendo a última vez. Eu falei rapidamente, irmão, se tem uma coisa que a igreja não leva a sério, é a ira. Quantos se lembram que eu falei isso aqui? Rapidinho, e depois alguém concordou comigo, é verdade, é igual a glutonaria. Glutonaria também é outro pecado que as pessoas não levam a sério. Mas os que tais pessoas praticam, aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino dos céus.